Muito bem chegado, Paulo. Como está você? Olá, tudo bom, Mauro, Rebeca, todas e todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? E eu compreendo, né, a tua ironia sobre a coisa do austericídio, eu também comento bastante, mas, na verdade, eu fico muito feliz, né? Quer dizer, ainda que seja um reconhecimento tardio, né? Quer dizer, o próprio Diretório Nacional do PT, né, por amplíssima maioria, quase unanimidade, reconhecendo que a política econômica do Haddad é um equívoco, é um austericídio e precisa ser mudado. Vamos ver agora se o chefe do Haddad, né, se movimenta nesse sentido, tá certo? O Lula precisa tomar uma posição urgentemente. E eu te saúdo, tua vinda aqui, sabe? Rebeca, você não estava aqui ainda, mas quero dizer, a gente sofreu muito aqui por ter uma posição crítica em relação à política do Haddad nos primeiros meses do governo Lula. Era uma coisa impressionante, inclusive no chat, o pessoal, tinha gente que nos xingava, gente que falava, vou parar de assistir a fórum, porque vocês criticam o Haddad está certo, o Haddad está certo. Está fazendo o jogo da direita, né? Está fazendo o jogo da direita, vocês estão fazendo o jogo do bolsonarismo, tinha essa conversa toda no passado, e está aí. Né? Tá aí. Mas eu lembro. Eu lembro, Mauro, logo que eu cheguei aqui, eu cheguei em junho, né? Eu lembro que o Paulo já vinha aqui, eu nem entendia direito os assuntos, eu vi o Paulo explicando tudo direitinho e como o pessoal se posicionava aqui no chat ainda naquela época, né? E que bom que hoje o resultado do trabalho de vocês está aí para a gente comprovar, né, essas medidas. Não, é isso, né? Hoje o PT é praticamente consenso nas forças de esquerda e no próprio PT de que a política econômica de Haddad é uma política austericida, uma política de corte neoliberal. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas antes, Paulo, Argentina. Ontem saiu o pacotaço, o pacote da motosserra, o plano motosserra do Milei, anunciado pelo seu ministro da Economia, o Caputo. Já falei das medidas todas aqui, é um pacote. Eu não vou falar nem, eu não vou caracterizar o pacote, você conta para nós o que são essas medidas e a repercussão que teve, né? Então, está se falando de uma valorização do dólar em 118%, foi a 800 pesos e, na verdade, chega a 840 se você for comprar dólar lá com imposto, né? No câmbio negro, como se diz, no mercado paralelo, lá já está em bem mais de 1.000 e não é qualquer um que pode comprar, não. Tá? Aí você tem fim de imposto de importação, aumento de fim dos subsídios para transporte e energia, desemprego em massa no setor público, depois tem suspensão, o Estado argentino para de gastar, não vai ter campanha publicitária, não vai ter repasse para os estados argentinos, chamadas províncias, enfim, um pacote impressionante. Comenta para nós o que já dá para avaliar desse pacote, Paulo. Bom, primeiro vou te agradecer que você já fez a parte mais chata, né, que é fazer um elenco, né, o que o pacotaço tem sido chamado as 10 medidas do Caputo. Né? Então, eu só queria fazer um exercício de memória, Mauro, porque, veja, na época da campanha, né, no primeiro turno e principalmente no segundo turno, quer dizer, o Milei tinha propostas, além da questão esotérica, muita gente dizendo que ele é meio amalucado, etc., acho que não é esse o ponto, mas eram muito extremadas, né? Quer dizer, ele dizia, vou acabar com o Banco Central da Argentina, vou dolarizar a moeda argentina, não vai ser mais o peso, vamos adaptar e adotar o dólar norte-americano para ser a nossa moeda nacional aqui no território argentino, etc. E, na verdade, quer dizer, o que aconteceu? Quando ele foi para o segundo turno, ele precisava do apoio político da direita que não passou, que estava em torno da Patrícia Bullrich, que são chamados macristas, né? Apoiaram o governo do Maurício Macri, são neoliberais, são conservadores, mas não concordavam com o extremismo, né, do candidato que falava com o espírito dos cachorros mortos para se orientar nas políticas públicas, tá certo? E aí ele começou a tomar um banho de realismo e de pragmatismo. Então, ele foi para Washington negociar com o Fundo Monetário logo depois do resultado,
o Milei, e já levou o Caputo, que é o seu ministro da Fazenda. Vamos lembrar, o Caputo foi ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, justamente na gestão desastrosa do Macri, né, antes do retorno do kirchnerismo ao poder, tá certo? E o que está acontecendo? Primeiro, esquece a bravata de acabar com o Banco Central, não vai. Esquece a bravata de abandonar o peso e dolarizar completamente a economia, não vai ter isso, mas tem um pacote, como você mostrou, completamente enviesado pelo ajuste ortodoxo e neoliberal. Parece que a gente está voltando nos anos da década de 1980, 1990, né? E hoje o mundo está caminhando numa direção bastante diferente. O que ele está propondo? Olha, se a Argentina tem uma inflação alta, como tem, né, e estava correndo o risco realmente de dar uma escapulida para a hiperinflação, com taxas muito altas, a interpretação deles é a mesma dos nossos neoliberais por aqui. Não, é o tal excesso de demanda, né? Como se tivesse muita gente querendo comprar com dinheiro, quando a economia está em crise, o desemprego é aberto, as empresas falindo. E para resolver isso, na interpretação deles, o que eles fazem? Sobe taxa de juros, o Banco Central já vai fazer isso proximamente, mas principalmente faz uma desvalorização radical, extrema da moeda. Então, por exemplo, eu tive algumas semanas atrás em Buenos Aires, quer dizer, o clima na Argentina, estava em Mendoza, né? O clima já era realmente de muita especulação, o que ia acontecer com a eleição, foi antes do resultado, mas se você quisesse comprar dólar no mercado paralelo, já estava R$1.000. O problema é que o mercado... 1.000 pesos. Desculpa, 1.000 pesos, 1.000 perdões. E no mercado oficial estava em torno de 400 e pouco. Tá certo? Quer dizer, agora o que ele diz? Ele diz, não, vamos desvalorizar, foi quase 100%, né? Agora o dólar oficial é 800, podendo chegar a 840 com taxas e impostos. Isso tem um efeito imediato de encarecimento de todos os bens importados. E a Argentina depende muito dos bens importados na sua estrutura de consumo. Na prática, isso significa o quê? Aumento dos preços, tá certo? Quer dizer, a cesta básica vai aumentar, a cesta de consumo. Isso significa redução da capacidade de venda dos produtos produzidos na Argentina, porque os importados, tá certo, vão chegar e com força, porque ele liberou as importações, tá certo? E aí todo um discurso de que não, o problema da inflação, etc., tem a ver com gastos excessivos do Estado, então vamos, né, tesoura neles, cortar, e anunciou esse corte imenso em várias áreas. Então, como o Bolsonaro, vou reduzir o número de ministérios de 18 para 9, reduzir o número de secretarias nacionais ligadas ao ministério de 106 para 54, e etc. Dessas medidas, as mais preocupantes do ponto de vista do impacto social e econômico, realmente é o fim do subsídio, porque aí pega direto com as despesas que as famílias e as empresas têm com energia, com eletricidade, etc., e com transporte. E também, de uma forma indireta, subsídios para alimentos, não é? E o repasse para as províncias, como você falou, quer dizer, na estrutura federativa, você tem o Estado Nacional Federal e as províncias, e elas vão ser prejudicadas, e a população vai ser prejudicada, porque esse repasse é para o desenvolvimento de políticas públicas, tá certo? Porque vai piorar a questão da despesa e da disponibilidade de recursos para fazer o gasto público essencial. Agora, vamos aguardar, né, Mauro? Porque a capacidade de resistência do povo argentino, apesar de um governo recém-eleito, etc., não é de muita acomodação, né? Quer dizer, aquela expressão que a gente usa do gado, né? Aqui no caso do Brasil, lá eu não sei não, vamos esperar porque as manifestações vão começar a ser organizadas. Entende? Está aqui o Daniel Miyagi exatamente fazendo essa pergunta para você, já está aí respondido. Agora, não tem pesquisa ainda para saber quem votou no Milei, o que está achando do pacote. Agora, impressionante, Paulo, já te passo, Rebeca, é que na segunda-feira os supermercados abriram com o preço dos alimentos dobrando.
Antes do pacote, agora com essa cacetada de mais 118% em cima do dólar, imagino que deve estar acontecendo nos supermercados. E não é que é assim, deu a cacetada no dólar e as pessoas têm dólar. Eles estão bloqueando a possibilidade das pessoas comprarem dólar lá também. Então é assim, eles aumentam o dólar e pode comprar dólar lá. Vai ser a festa, né, para brasileiros de classe média viajar para a Argentina. Mas para o povo argentino é um desesperador o que vai acontecer. Uma outra coisa, só antes, Rebeca, ele não faz menção no pacote ao Mercosul, mas ele libera, ele praticamente acaba com as tarifas de importação. É um golpe no Mercosul, né? Porque o Mercosul tinha tarifas privilegiadas para importação, todos os países têm tarifas privilegiadas uns com os outros. Isso acaba, né? Zerando as tarifas de importação lá, é um golpe no Mercosul, né? Com certeza. Antes da Rebeca, só para fechar, Mauro, o que acontece? Quer dizer, essa coisa do dólar já estava, como o pessoal gosta no mercado financeiro, de falar precificado, né? Já estava antecipado. Quer dizer, se nós aqui no Brasil já estávamos com uma suspeita do que seria esse pacotaço, quer dizer, os agentes econômicos mais influentes da Argentina já sabiam. Então, eles anteciparam essa desvalorização cambial, aumentando antecipadamente os preços dos produtos, tá certo? No caso do comércio exterior, é isso que você falou, quer dizer, é um golpe mortal no Mercosul, vamos sentir pouco a pouco como isso vai evoluir, isso é uma abertura generalizada, mas contraditoriamente, né, é importante a gente apontar, abre também maiores facilidades para aquilo que era o inimigo, um dos inimigos centrais do Milei na campanha, que era a China. Comunistas, rojos, vermelhos, etc., vamos acabar. Agora está cantando miudinho. Alguém foi lá no ouvido dele e falou, ó, a China é o maior parceiro comercial da Argentina, vai com calma. E é isso, na hora que ele libera as importações, ele libera inclusive importações da China. E já tem um movimento no interior do establishment financeiro do novo governo de pedir apoio para o governo chinês, justamente por quê? Porque a China pode aportar recurso pesado do tipo do volume do FMI para ajudar a minorar os desequilíbrios nas balanças comercial e de capitais da China, entendeu? Então, vamos esperar, porque, apesar de todo o conservadorismo, ortodoxia, etc., algumas das bravatas eu acho que ele não vai cumprir. Rebeca. Não, tá ótimo. Eu acho que o Paulo já respondeu a minha pergunta. Eu ia usar essa do Miyagi como gancho, porque alguém também tinha feito algo nesse sentido, né? O que os eleitores estão pensando, acharam dessas medidas. E o Milei, ele disse várias vezes, né, Paulo, que a economia, antes de melhorar, iria piorar. Isso já é uma forma de massagear e de ludibriar esses eleitores? Olha, exatamente. Você me desculpa, né? Eu até ia comentar isso, mas tinha tanto ponto que não deu. Mas é exatamente esse ponto, Rebeca. Eles anunciaram e ontem o Caputo disse, olha, infelizmente, vocês, argentinas e argentinos, se preparem, porque o efeito inicial vai ser muito doloroso. Depois melhora. Mas agora, quer dizer, não tem uma enganação para dizer, não, veja bem, vai tudo. Não, ele falou, olha, é como se ele dissesse, esse pacote é recessivo, vai piorar muito as condições. É um pouco o que dizia o Joaquim Levy, não sei se vocês se lembram, em 2015, quando a Dilma chamou ele num claro estelionato eleitoral, etc. Ele dizia, olha, tem que aumentar o desemprego, tem que reduzir, né, a quantidade de dinheiro na mão do povo ou dos consumidores, porque é esse o jeito de reduzir a demanda. Essa que é o economês. E, com isso, buscar a redução dos preços e o equilíbrio da inflação. Então, ele já avisou. Agora, vamos ver como que a população, à medida que as notícias e os efeitos no bolso, nas gôndolas do supermercado, etc., forem se revelando, como que elas vão se manifestar, tá certo? Quer dizer, que esses 12% que ele teve, né, o Milei a mais do que o Sérgio Massa, com certeza as pesquisas vão apresentar alguma diferença, e a população, por mais que tenha votado no cara, quer dizer, na hora que vem esse tipo de medida, eu imagino que vão manifestar desacordo e descontentamento, tá certo?
Quem está contente, né, é o FMI, está aí a porta-voz do FMI. Ontem, já na madrugada, no final da noite, né, 23h50, hora do Brasil, dizendo: eu saúdo as medidas decisivas anunciadas pelo presidente Milei e pelo seu time econômico, né, pela sua equipe econômica, no dia de hoje. Elas encaminham a Argentina para significativas mudanças econômicas, um importante passo adiante para restaurar a estabilidade e reconstruir a economia e o potencial econômico do país. Festa na FMI, né, Paulo Clias? Festa. E eu gosto muito dessas coincidências e dessas sincronicidades. O nome dessa senhora é Cristalina, né? Jorge alguma. Então, a declaração dela foi, como o próprio nome, muito cristalina e não deixou nenhuma sombra de dúvida. O que é isso? Quer dizer, o establishment do FMI, ainda que tenha mudado para outras orientações em outros países, etc., na hora que eles receberam a delegação do Milei, com a autorização do Macri, que é super ligado com o establishment financeiro na Argentina, falou, bom, a gente tem que apoiar esses caras, por mais, né, que seja um ajuste recessivo, etc. Porque, veja, com essa solução, eles não vão conseguir resolver o que ela está dizendo de forma cristalina. Não vai ter recuperação do crescimento da economia. Pelo contrário, é um pacote recessivo, é um pacote do desemprego, é um pacote da redução do PIB com um único objetivo: pagar juros à dívida externa argentina, tá certo? Para os detentores dos títulos, que estão ancorados em torno da política do Fundo Monetário, ainda que haja também bancos privados internacionais dentre os devedores, dos credores, desculpa. Não precisa nem dizer o nome desta política argentina, né? Chama-se austericídio. Austericídio. Então, vamos falar agora de Brasil. Paulo, queria um balanço teu sobre como é que está essa questão. A situação no Congresso está muito tensa. Ontem conversei com o Lindbergh. O Centrão está indo na garganta do Haddad e, portanto, do governo Lula. Está assumindo o poder de vez, né, fazendo modificações na lei orçamentária de tal forma que o dinheiro está saindo do PAC para ir para as emendas parlamentares, né? Está se falando de mais de 50 bilhões em emendas parlamentares no ano que vem. Um grande tensionamento. Ontem o presidente Lula teve uma reunião frustrada, na qual ele tentou colocar panos quentes na guerra entre Renan Calheiros e Lira por conta do afundamento de Maceió, não conseguiu. Na verdade, ele estava com uma posição até de uma certa proteção ao Lira, porque ele estava tentando evitar a CPI sobre Maceió. Não dobrou a Renan que havia advertido o governo antes da posse: não faça PEC, faça medida provisória, não entreguem o poder de graça para o Lira, isso não vai dar certo. Renan estava certo. Lula saiu muito preocupado da reunião de ontem. Um pacote importante foi aprovado pelo Senado ontem em relação a apostas esportivas, mas o Senado, a oposição, por 37-27, derrubou a ideia de taxação dos cassinos online e apostas eletrônicas. Enfim, né, a equipe econômica lá está também muito tensa, porque as medidas de arrecadação talvez não sejam todas aprovadas pelo Congresso. Enfim, cenário complicado. Que avaliação você faz deste momento, Paulo? Olha, Mauro, é sempre chato, né? Aquela posição do que eu chamo de o engenheiro de obra acabada, né? Dizer, eu não falei, né? Mas a gente está avisando desde outubro do ano passado, antes da definição do resultado eleitoral, certo? Que o caminho da política econômica tinha que ser diferente, era aproveitar a força do presidente eleito, chegar no Congresso e sugerir medidas retomando o desenvolvimento, o crescimento, aquela coisa toda, e a opção foi outra, né? Quer dizer, foi fazer uma boa gestão da crise, boa, com muitas aspas, né, herdada pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, né, e veja, a gente está completando o primeiro ano de mandato do Lula, e muito pouco foi feito no sentido de ousar, de mudar,
para que esse conjunto de 4 anos do terceiro mandato seja aquilo que o Lula dizia: eu quero fazer mais e melhor do que no primeiro e no segundo. Eu quero fazer 40 anos em 4. 1 ano já foi. Então, atenção. O segundo aspecto é um problema de calendário, né, Mauro? Quer dizer, veja, hoje é dia 13 de dezembro. Daqui a 18 dias encerra-se o ano de 2023. Parece óbvio, né? Mas quem está na articulação política parece que não percebe isso. A gente tem medidas fundamentais para serem votadas no Congresso, e quanto mais fossem votadas no atropelo, maiores as chances, como você diz, da faca do pescoço, do fisiologismo, do jabutis, de colocar medidas casuísticas para atender lobbies, etc. e tal. A primeira delas, veja, isso vem de abril, nós estamos no mês 12, há 8 meses, o Haddad convenceu o Lula a mandar um projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama de LDO, aqui no Esplanadez, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela dá as regras gerais do orçamento. Logo na sequência, se vota a LOA, a Lei do Orçamento Anual, que aí é aquela discriminação, receita, despesa, itens, rubricas, essa coisa toda, os números do orçamento. A gente não votou a LDO desde abril, e lá o Haddad já tinha colocado esse compromisso, que é o que está polarizando o debate em torno da política econômica nesse momento, que é o déficit zero, como se diz. Então, você pega as contas primárias, como você diz, tira todas as despesas financeiras, pagamento de juros, e diz, olha, eu quero equilibrar receita igual a despesa em 2024. Com o detalhe que a gente está carregando num movimento, e isso, a dinâmica, ela não para de um dia para o outro, um déficit esse ano de 230 bilhões, e que não é nada dramático, né? Quer dizer, a grande maioria dos países do mundo hoje tem déficit, é normal, tá certo? Quer dizer, o Brasil não vai quebrar por isso. Mas olha o cavalo de pau que o Haddad está propondo. Quer dizer, guardadas as devidas diferenças, mas olhem para a Argentina aqui do nosso lado. Ser transformada da noite para o dia uma dinâmica econômica de 200 bilhões de déficit para zero no exercício seguinte, não dá, isso é uma loucura. E isso tem que votar já, na semana que entra ou na próxima, porque depois tem que votar a lei do orçamento anual. O Lula já havia... O Congresso, infelizmente, não entra em recesso se não votar. Não entra em recesso. Tem aquela coisa do recesso branco, porque ninguém vai deixar de passar Natal, Ano Novo, né, com a família, mas politicamente é muito complicado, tá certo? Bala institucional, se não vota. Exatamente. E o Lula já tinha dado alguns ensaios de falar, não, vai ser muito difícil fazer esse déficit zero, porque realmente é alguma coisa que ninguém, mas eu digo ninguém mesmo, com exceção do Haddad, e um ou outro assessor e um ou outro banqueiro, acha que isso seja possível. Então, é um jogo de ingenuidade, de falsidade, do me engana que eu gosto, desnecessário, porque vai chegar abril, maio, junho, vai ter que votar uma mudança na LDO, que vai ser aprovada agora, dizendo, olha, infelizmente não deu para fazer zero, o déficit vai ser, sei lá, 1% do PIB, como o Lindbergh tem uma emenda a esse respeito. Então, antes de votar a LDO, agora, o governo reconhece, não é nenhum sacrifício, não é nenhuma heresia, não é nenhuma vergonha. Dizer, olha, não, o resultado primário do ano que vem vai ser um déficit de 1% no PIB, coloca isso na LDO. E aí deixa para o ano que vem todos os embates que vão acontecer para questões substantivas, e não para uma questão que não seja acessória, mas não é a fundamental, e que, inclusive, a direita conservadora concorda. O relator da LDO, um cara eleito pela União Brasil no Ceará, o partido que apoiava o Bolsonaro, conservador, etc., ele falou, se o governo apresentar essa emenda, a gente vota, eu sou o relator, eu incorporo, porque ele também sabe, não vai ter déficit zero o ano que vem. Isso não é problema. Tanto que a reunião do Diretório Nacional expôs isso claramente, por unanimidade, as resoluções, né, condenavam a política econômica. E mesmo a resolução apresentada, veja, pela corrente do presidente Lula, da Glaze, do establishment majoritário do PT. Eu tenho a impressão que se abrisse o voto, né, só o Haddad, ele nem é membro do diretório, mas estivesse lá, votaria a favor, entende? Quer dizer, tem que cair na real.
e tem poucos dias para cair na real. Sim, e Paulo, uma coisa muito impactante é que virou um consenso, né? É só a equipe econômica e os seus puxa-sacos que estão... É o que você falou, nem o Zé Guimarães, o Quaquá. nem o Quaquá, que são vinculados ao Centrão, tem uma relação de grande proximidade com o Centrão, são do PT. No caso do Quaquá, nem dá para dizer muito que é do PT, mas no caso do Zé Guimarães, é alguém do PT, mas que tem relações políticas privilegiadas com o Centrão, nem ele está defendendo isso. Né? Nem ele está defendendo. Né? Então, uma situação de grande isolamento do Haddad. E aí a Gleisi trouxe a questão, né? Cantou a bola. Vai botar déficit zero? Não vai cumprir déficit zero? O governo Lula corre os riscos de cometer um crime fiscal. Tá deixando no colo do Lira a possibilidade de um impeachment de Lula, né? Por conta de uma teimosia do Fernando Haddad e dessa aliança dele com o mercado financeiro. Um negócio realmente muito, muito chocante. E mais, né? Não sei qual a sua impressão, mas março pode já começar a ser tarde demais para mudar. Porque o que acontece? Em janeiro já vai ter um contingenciamento monstro. O Estado brasileiro já vai ser amarrado, vai ter uma camisa de força sobre o Estado brasileiro e você vai dar Você já vem com essa camisa de força, né? O último trimestre já está parando. O transatlântico está parando. O transatlântico está parando. Demora para parar. Então, em 6 meses, terá parado. Aí, para reativar, e para botar lá déficit 2, ou 3, ou 1, e aí reativar o transatlântico, vai demorar para andar. Vai chegar a eleição, a economia vai estar complicada, né? Complicada. Com certeza, Mauro. Veja, você já teve alguns indícios a esse respeito, né? Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece a obrigatoriedade do governo apresentar relatórios bimestrais de como está o andamento da economia e principalmente da questão fiscal, receitas, despesas, etc. E vai ficar evidente a cada 2 meses, além de todas as informações públicas disponíveis, que essa meta não vai ser cumprida, porque ela é inexequível, não tem nada a ver com competência, com rigor, não tem. Mesmo que coloque, né, um Caputo, né, o ministro da Fazenda argentino, para tomar conta das coisas aqui, não consegue. Por quê? Porque é um ano eleitoral. A demanda por despesas e gastos em cada um dos 5.571 municípios vai estar em movimento e faz parte da saúde da nossa democracia, da nossa república. É assim que funciona, tá certo? Então, a pressão do Congresso por gastos, por despesas, legítimas ou não, ela vai acontecer, assim, no recorte ideológico da direita até a esquerda. Se o governo, através do Haddad, bate no peito e fala não vamos fazer, o que vai acontecer? Vai ter mais corte em educação, saúde, previdência, para liberar o quê? As emendas secretas do orçamento, porque essas são despesas e eles não abrem mão, tá certo? Então, a lógica qual é? Aprova agora essa LDO e coloca lá o requisito 1, 1,5, 2, o que seja de déficit, sem problema nenhum. Porque no ano que vem, a gente não vai ter, por exemplo, o que está acontecendo agora. O que aconteceu? O Haddad acabou de comemorar que não estamos conseguindo gastar no final do ano. E é verdade. Não é porque gastar não é que nem eu, você, Mauro, a Rebeca, quem está nos assistindo, que a gente vai no supermercado, vai no comércio, mostra o cartão dinheiro e compra. O governo gastar tem uma institucionalidade, tem que autorizar o recurso, tem que empenhar a verba, tem que fazer o contrato, e essa coisa demora. Então, todo mundo que já esteve na Secretaria da Fazenda e no Tesouro e no Ministério da Fazenda tem a estratégia da malandragem. Eu seguro a autorização de gasto e libero em meados de dezembro. O que acontece? Os órgãos não têm condições jurídicas e orçamentárias para realizar esse gasto. E o que acontece? O governante de plantão comemora que não teve despesa e a expectativa de superávit ou de déficit melhora. Por quê? Porque você enforcou, não deixou gastar e o dinheiro não foi gasto. O ano que vem vai começar o contingenciamento desde o início, se a medida não for flexibilizada. Então, o Lula precisa urgentemente, gente, mandar sinais, tá certo, para o Congresso e dizer, olha,
vamos aceitar a emenda, incorpora no LDO, e não é uma votação para autorização da mudança, como você mesmo diz, Mauro, ao longo do ano que vem, quando a temperatura política vai estar fortíssima. Imagina o preço que o Centrão e o fisiologismo vão colocar no governo, né, a faca no pescoço para aprovar essa medida que vai ter que ser aprovada em março, abril, maio, junho, o que seja, sob pena do governo estar incorrendo em crime de responsabilidade. Então, você está criando para si mesmo uma armadilha, você está olhando a casca de banana do outro lado da rua, você vai atravessar a rua para escorregar nela? Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. A gente vai caminhar para o encerramento, né, Rebeca? A Luciana Gatti já está aqui para conversar com a gente, mas eu queria 10 minutinhos seu, Paulo, se puder fazer um comentário breve, mas acho muito relevante, sobre algo que me deixou muito, muito preocupado. A Clara Matei é uma economista respeitadíssima, esteve no Brasil recentemente, né, circulou aqui em Brasília para lançar esse livro dela, A Ordem do Capital. Como os economistas inventaram a austeridade e ela é um caminho para o fascismo. Então, ela deu várias entrevistas aqui sobre isso. Acabou de dar uma entrevista para a BBC Brasil. Fiquei muito preocupado com essa entrevista. O que ela diz nessa entrevista? O que Bolsonaro fez e o que Lula faz é muito semelhante, porque a austeridade vai além das distinções partidárias e vai além das oposições ideológicas, porque, em última análise, a realidade é que, se você quiser ter uma boa aparência aos olhos do FMI, se quiser ter uma boa aparência aos olhos das agências de rating, a receita é a austeridade. Exatamente o projeto da... Fiquei arrepiado, assim, achei bem grave esse traço de igualdade que ela faz entre as políticas econômicas de Bolsonaro e Lula, desse ponto de vista. E aí eu remeto para a decisão do PT desse fim de semana. O Brasil precisa se libertar urgentemente da ditadura do BC independente entre aspas, e do austericídio fiscal, ou não teremos como responder às necessidades do país. Fiquei realmente muito impactado pela posição dela e essa semelhança com a posição do PT, Aclias. Mauro, eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, você tinha falado, quer dizer, na hora que o Diretório Nacional do PT, né, quer dizer, assume essa posição claramente, e veja que não é fácil para um partido que está no governo, né? Quer dizer, assumir claramente uma crítica ao principal ministro do seu presidente, tá certo? E para quem o Lula até agora sempre tem dado seu apoio, colocando uma crítica fulcral, central, na questão da austeridade fiscal, tá certo? A Clara Matei, eu acompanho o trabalho há muito tempo, o trabalho dela, quer dizer, é uma estudiosa muito séria, muito respeitada, né? E ela tem feito justamente esses estudos, que é comparando em diversos países a adoção de medidas de austeridade fiscal, tá certo? Na Europa, na América Latina, na Ásia, etc., com o que aconteceu do ponto de vista da estrutura política e ideológica do país, né? E criando uma certa causalidade, vamos dizer, entre austeridade e regimes autoritários, filofascistas, etc. e tal. É uma questão muito importante, tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente não pode ser mecanicista ao ponto de dizer, né, quer dizer, que qualquer tipo de austeridade é sintoma de autoritarismo, de fascismo. Na hora que ela faz essa igualdade, tá certo, entre Lula e Bolsonaro, eu acho que isso é típico de alguém que não conhece muito a realidade brasileira, mas, de alguma maneira, quer dizer, a gente não pode negar que a política do Haddad tem elementos de continuidade do austericídio que vem sendo implementado desde 2016. Isso é inegável. Se isso vai redundar, quer dizer, claramente o governo Lula não é um governo de direita, não é um governo fascista, não é isso. Mas se isso vai levar a um aprofundamento da crise econômica, da crise social, e um possível retorno dessa proposta de governo, né, ao país, é uma questão a ser colocada.
Por mais que o Bolsonaro seja inelegível, etc., ele pode colocar um candidato do campo dele, veja, ele ainda continua, né, com bastante audiência nas pesquisas de opinião. Vamos lembrar, ele ganhou a eleição, né, na ponta da navalha, o país estava dividido, né, há um ano atrás, ainda segue relativamente polarizado. Então, eu acho que a Clara Matei, quer dizer, ela é correta ao fazer o alerta, e ela não está sozinha nisso, que você percebe que tem uma série de pesquisadores pelo mundo afora, seja da geração dela, que são novos pesquisadores independentes, que se identificaram com essa temática, né? Por exemplo, tem uma questão que é muito importante, um dia, se a gente puder conversar, que é o conceito de terrorismo financeiro, que está ganhando muito espaço em pesquisadores na Europa, nos Estados Unidos, etc., para mostrar exatamente, quer dizer, o que o financismo, o sistema financeiro e a tecnocracia pró-sistema financeiro na frente do Estado faz, com a maioria da população e dos países, é sim terrorismo financeiro. Isso é muito importante de ser analisado, tá certo? Você tem uma outra pesquisadora muito importante, a Mariana Mazzucato, né, de origem italiana, que mora nos Estados, na Inglaterra, desculpa, tem pesquisas sérias, vem muito ao Brasil, né, tem um livro famoso chamado Estado Empreendedor, e que vai justamente nessa contracorrente de que a austeridade, redução do Estado, liberalismo completo é a solução para tudo, e ela diz não. E vai aonde? Vai na ponte, vai nos Estados Unidos. Ela diz, desde a década de 1960, se não fosse a ajuda de recursos públicos, gasto público, despesa pública do Tesouro norte-americano, os Estados Unidos não seriam metade do que eles são hoje como potência, já nem são mais, né, porque a China está chegando junto, já passou em alguns casos, mas do que ele representou nas décadas de 1980, 90, 2000, 2010. Então, ele diz, tem que acabar com esse sonho, né, libertário, entre aspas, neoliberal, porque o Estado é importante. Então, se você junta essas pesquisas, olha, Estado é importante, despesa pública não é heresia, austeridade leva, né, a regimes autoritários e fascistas, a gente só pode concordar com uma linha. A política econômica dos próximos 3 anos do Lula tem que mudar. E um primeiro sinal de mudança é isso. Liga para alguém lá do Congresso, né, do outro lado da avenida, na esplanada, e diz, coloca essa emenda e vamos aceitar um déficit na lei de diretrizes orçamentárias. Esse é o primeiro passo para a mudança. Perfeito. Paulo Clias, fundamental, o mais didático dos economistas que eu conheço, realmente, como ele descomplica a economia para nós, né, Rebeca? Exatamente, Mauro. A gente consegue entender tudo tintim por tintim. Qualquer dia eu vou te convidar, viu, Paulo, para uma live lá no Instagram, porque tem outro público que também precisa, né, ter acesso a essas informações que você passa tão bem. Com prazer, Rebeca. É só convidar e a gente acerta a agenda. Valeu. Abração, tá bom, Paulo. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Boa continuação. Hoje o dia é quente, né? E um abraço para vocês dois e para todo mundo que está assistindo o canal aqui. Abração. Valeu.